Fala galera, beleza? Bom, vamos para o primeiro vídeo de uma série que vai se fazer presente aqui no canal, na qual eu analiso, né? Eu faço o panorama do gráfico, né? Somente do gráfico, para que vocês consigam entender um pouco mais sobre o meu operacional, entender um pouco melhor sobre a forma que eu enxergo o gráfico, né? O meu operacional, para quem não sabe, é 90%, 95% baseado na técnica do Oliver, né? Eu dou uma, uma mexida, né, nele em algumas coisas, né, em algumas coisas que eu acho pertinentes, né, misturando um pouco da minha experiência que eu já tenho no mercado, ok? E enfim, eu espero que essas análises ajudem vocês a entender um pouquinho melhor da dinâmica do mercado, né, como que ele constrói os seus movimentos e a partir de onde que você deve começar a atuar, né? Não que isso seja uma verdade absoluta, né? Novamente, é a minha visão sobre o gráfico, né? Fique também muito à vontade para que você compartilhe a tua visão, né? Trocar essas experiências é importante, ajuda a crescer. E aí, a gente constrói também uma comunidade que seja amigável, tá, pessoal? Não vamos pegar e, né, ser torcida organizada, não é porque eu tenho entendimento X do gráfico que seu entendimento Y é um entendimento que não funciona, que não presta, não. Né? Para quem já está há mais tempo no mercado sabe que a técnica sim, ela é muito importante, né? Você ter um embasamento técnico, mas também não é o único fator. Enfim, pulando essa breve introdução, vamos começar então aqui com o nosso mini índice, tá? Vocês estarão vendo isso daqui pela manhã, acredito eu, tá? Mas não se estranhem com o horário, tá? São 18h55, quase 7 horas da noite. E vou então começar a fazer aqui a análise, tá? O pregão acabou de fechar, né? Vai fazer uma hora que ele fechou. E a gente percebe, né? Para quem está no meu grupo do Telegram, viu, eu avisei o pessoal, falei, olha, depois de um dia direcional, né, bastante direcional como ontem, né, um dia fora da curva, você não vê na média o Ibovespa, o mini índice andando mais do que 2.000 pontos no dia. Aqueles dias de 2.000 pontos são dias uau, né? E ontem a gente viu o índice do ponto de fechamento aqui até a mínima do dia marcando 4.500 pontos de range, né? Se a gente pegar o range bruto do mercado, a gente teve um range de quase 4.000 pontos, foram 3.880 pontos. Então, em dias muito direcionais, qual que é a tendência? Não estou falando que é uma regra, tá? O mercado geralmente ele dá uma lateralizada. Pessoal, o que acontece, né? Há uma dinâmica na qual o pessoal que vendeu começa a realizar lucro e a galera que quer vender começa a pegar, né? Começa a montar posição. E aí tem essa troca de dinheiro aqui nessa região e o mercado lateraliza, né? E quando ele lateraliza, né, você tem um grande movimento aqui, né? A gente pegar o movimento como um todo, toda essa região aqui. E quando ele lateraliza na região de... Nossa, fiz um rabisco feio aqui. Quando ele lateraliza na região de 1/3, né, do movimento como um todo e não perde o topo de importância, que era essa regiãozinha aqui, que ficou segurando pela manhã, né, e até quase que o final do pregão, e não perde o topo de importância, você tem uma forte tendência de continuar o movimento anterior, no qual era o movimento de queda, tá? Precisava ser um gênio para saber que era um movimento de queda? Não, as suas médias também ajudam, tá? Você tem a tua média de 200 apontando para baixo, você tem a tua média de 20 também, né? Apontando para baixo, tudo bem que hoje, né, o mercado, a média de 20 praticamente ficou lateral, mas você tinha sim o auxílio da média de 200, né? E para quem tem um entendimento sobre fractais, sabe que a média de 200 dentro do intérprete de alguns
ela funciona como a tua tendência primária, né? E a média de 20 períodos funciona como a sua tendência secundária, ou em algumas literaturas como tendência terciária para quem utiliza a média móvel de 50 períodos. Bom, então a gente tinha, né, esse cenário aqui para o índice, o mercado começou a, né, buscar essa região aqui dos 110 mil pontos, o qual, dentro do meu entendimento, é um belo de um suporte, tá? É um belo de um suporte. É a região de número redondo, isso por si só não faz preço, tá? Mas é um fator que deixa esse ponto de suporte aqui mais forte, né? Ah, por que eu entendo esse suporte como um suporte forte? Bom, ele tem uma grande amplitude, né? Ele tem uma grande amplitude, foi a origem de toda essa movimentação de alta. Então, esses pontos aqui me levam a crer que esse suporte aqui seja importante. Ah, mas você entende como um suporte importante aquele que vai fazer uma reversão de tendência? Não necessariamente, tá? Ele é um suporte importante para mim, é aquele forte candidato a parar momentaneamente o movimento. Seja parar o movimento para que ele lateralize, seja parar o movimento para que ele realize um pullback e aí volte a testar a região e aí ele começa a trabalhar e fazer o que ele quiser, tá? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que o mercado vai fazer amanhã, tá? Ele pode abrir um gap gigantesco aqui nos 108 mil pontos, né? Dependendo do que acontece no overnight, nunca se sabe, tá? Mas a ideia, né, desse tipo de vídeo é eu comentar os tipos de tendência e o que o mercado está fazendo, tá? Eu não estou falando, não vou dar call, tá? Isso aqui já é um aviso. Não leve a análise que eu faço aqui como call, tá? É somente a minha visão sobre o gráfico. Qualquer operação que você realize na bolsa, né, por influência disso aqui, é de total responsabilidade sua, tá? Eu não sou analista, não posso te recomendar fazer operações na bolsa, beleza? O meu único intuito aqui é, de novo, fazer esse papel de estudo gráfico para que a gente consiga entender um pouquinho melhor a dinâmica dos movimentos, beleza? Bom, no gráfico de 1 hora, né, a gente consegue ver o mercado uma nítida tendência de baixa, né? A gente tinha, né, no início desse mês aqui, o mercado saiu dessa consolidação aqui, né? Que ele ficou praticamente a última semana de setembro, né, e início do mês de outubro. A gente conseguiu sair dessa região e começou a buscar a região de origem, que foi esta regiãozinha para cá, tá? E aí, o que acontece, né? A gente começou a fazer um padrão que... O que acontece? Quando você tem a análise gráfica aqui, dentro da análise gráfica, a distância, né, de novas máximas comparadas com as máximas anteriores, elas são importantes, tá? Para que você consiga entender a força da sua tendência, tá? Eu não quero dizer que isso é um fator que possa fazer com que você enxergue a reversão da tendência. Isso é um plus, né? Pode ser algo que ajude a você identificar o fim de um movimento, mas ele por si só não é forte o suficiente. Mas o que eu quero dizer? Quando você tem um movimento, né, dessa forma aqui, e ele não consegue renovar máximas relevantes, né? O que seria uma máxima relevante? Seria aquele movimento clássico, bonito do mercado, né? Você tem uma máxima aqui, você tem mais ou menos essa região para baixo, projetada para cima, e por aí vai, né? Bem de livro mesmo. Tá? Se você não tem um mercado que renova máximas, fica consolidando, né? Consolidando de uma forma ampla, tá? Isso pode fazer com que consiga entender que aquele movimento pode estar chegando ao fim, tá? Note minhas palavras, eu falo pode, né? Nunca é uma certeza. E aí o mercado, né? Ele falhou esse movimento, né? Ele veio no movimento em V, né? Renovou a máxima aqui. E no que ele renovou a máxima, perdeu este candle aqui. E aí, o suporte relevante que ele tinha aqui, né, até então nesse movimento, era essa região aqui. Então ele tinha todo esse espaço aqui para ele andar. E aí ele já abriu precificando tudo ontem, né? E a gente já sabe o desenrolar da história, né? 2 dias
O mercado saiu da região dos 115, quase 116 mil pontos e agora está nos 110. Né? A gente teve uma queda de 6 mil pontos em 2 dias. Então, dentro do gráfico de 1 hora a gente consegue perceber essa clara tendência de baixa, tá? Gráfico de 10 minutos também atuando num movimento de baixa, né? Para quem está se perguntando, o retângulozinho, né, vermelho significa fundo, verde significa topo, são regiões as quais eu entendo como topos e fundos importantes, tá bom? Então, gráfico de 10 minutos, né, o mercado veio daquele movimento que eu já expliquei no início da aula, ficou consolidando aqui, e aí está buscando essa região de suporte que pode ou não parar os preços, ok? E gráfico de 4 horas? Bom, se o mercado cruzar, né, esta região aqui, dependendo da força, né, dos ânimos do mercado, ele pode ter espaço para replicar, por exemplo, essa movimentação aqui, ó. Então ele já abre precificando na região, solta o peidinho final aqui para baixo e começa a buscar um movimento aqui para cima, ok? Mas todo esse movimento aqui dentro do gráfico de 4 horas, tá? Ele é um movimento secundário, ele é um movimento ABC, tá? Então ele fez um ABC para cima, né? A gente está numa tendência majoritária de baixa. Então, dentro do ponto de vista da análise gráfica, esse gráfico fez um ABC. E o ABC ele é um movimento corretivo. Então você tem, né, um movimento de expansão, e aí ele faz um ABC corretivo, não perde o topo de importância. E aí a tendência dele é buscar o fundo. E se ele romper o fundo, aí sim, a gente pode entender isso aqui de fato como um ABC que deu continuidade, né, num movimento de baixa, tá bom? Então, dentro do gráfico de 4 horas, a gente consegue entender esse mercado aqui como um possível ABC, tá? Dependendo da forma como ele se comportar aqui ou aqui nesta região, tá bom? Mas até então, a gente pode chamar isso aqui de ABC. Beleza? Bom, com relação ao índice é isso, né? O gráfico do dólar é um gráfico também um pouco complicado. A gente consegue perceber uma clara tendência de alta para o dólar, mas ele tem essa regiãozinha aqui que ele precisa perder, né? Essa regiãozinha da máxima aqui do início do mês de outubro. Então é uma região que é importante ele fechar acima aqui dos 5.630 mais ou menos, tá? Tudo bem que a gente tem um movimento de alta, né? O câmbio ele está chegando num ponto que fica desconfortável para o Banco Central, então a gente tem riscos ali de algumas interferências do Banco Central, vamos ficar atento, tá? Mas para quem opera, né? A gente está em clara tendência de alta em todos os tempos gráficos, tá? Então, gráfico de 4 horas a gente está em tendência de alta, gráfico de 1 hora, né? Clara movimentação de alta também. Então, ele perdeu esse topo de importância aqui, tá dando continuidade no movimento, não está perdendo os topos relevantes, né? Os topos não, perdão, os fundos relevantes. Né? Então, essa região de fundo aqui é uma região importante, ele precisa se manter acima dessa região para dar continuidade no movimento de alta, beleza? E dentro do gráfico de 10 minutos também, né, a gente consegue perceber o dólar fazendo, né, um padrão de deriva, né, ele começou a buscar, fez um padrão corretivo aqui dentro de um canal, né, e aí sentiu a região da média móvel de 200, e aí dentro do operacional do Oliver, né, esse estado em que as médias estão juntas, ele chama de narrow state, né, que nada mais é do que um estado comprimido no mercado, o qual, né, dentro de um estado narrow, ele tende a expandir para algum dos lados, né? Como a gente está no movimento de alta, a tendência é que ele se expanda para cima, beleza? Bom, dentro do gráfico do dólar também, ele precisa se manter acima dessa região aqui do gráfico de 10 minutos para a gente conseguir pensar ainda na quantidade do movimento de alta. E logo aqui abaixo a gente já também tem o suporte do gráfico de 1 hora. Então a gente tem algumas travas aqui para baixo do gráfico do dólar. A gente tem um movimento amplo aqui. Então amanhã, né, no caso hoje, né, dependendo do dia que vocês estarão vendo esse vídeo, pode ser que a gente encontre dificuldades na hora de achar operações aqui para o dólar. Ok? Bom, para um primeiro vídeo, esse daqui foi um pouquinho mais longo em função da minha apresentação, é o primeiro vídeo do canal.
Então, enfim, dúvidas, sugestões, estou aberto para qualquer uma. Ah, Fica aí meu agradecimento aí por vocês assistirem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa aí, manda uma mensagem. Estou deixando também um código QR no final do vídeo para que vocês escaneiem ele. Dentro dele vocês vão conseguir encontrar alguns materiais que eu disponibilizo, algumas aulas gravadas também, o meu Insta, os links para entrar no canal do Telegram, tudo tá lá, pessoal. Então, até meu contato no WhatsApp também, se vocês precisarem, qualquer coisa aí, chama aí que a gente vai estar conversando melhor, beleza? Bom, no mais é isso. Forte abraço, boa noite para caso eu faça o upload desse vídeo hoje ainda. E bom pregão a todos, caso vocês estejam assistindo amanhã, dia 21 de outubro. Beleza? Bom, forte abraço aí, até mais.